Então vamos para o nosso método de alteração aqui da nossa classe Guy. Vamos fechar esse cara. E com esse método aqui de soma valores eu vou deixar aqui pelo menos por enquanto. Então, para separar o nosso método de gravação do método de alteração, eu vou colar aqui uns asteriscos. E para facilitar a minha vida, eu vou estar fazendo um Ctrl C, Ctrl V, e depois eu explico como que funciona esse nosso método. Então, vamos colar aqui. Então, esse método que a gente construiu, ele é quase igual ao que a gente fez aqui da parte da gravação. Então, estou utilizando como parâmetro aqui a string coluna. Então, coluna é um vetor da parte lá do banco de dados. Ou seja, lá na hora que a gente for executar esse método de alteração, a gente vai estar inserindo a coluna da tabela, depois o valor que vai ser gravado nessa coluna, a gente vai estar colocando o nome da tabela e qual que é a condição para a gente estar fazendo essa alteração. Então, onde o código for igual a tal, e, por exemplo, o nome for igual a tal, e mais ou menos seguindo essa lógica. Então aqui ele faz a parte da conexão com o banco de dados. Eu estou inicializando as variáveis conforme a gente viu lá no método de soma valores. E aqui eu pego aquele laço de repetição que a gente viu anteriormente. Então faça praticamente a mesma coisa. Então utilizo aqui a nossa variável coluna, eu conto qual que é o tamanho do vetor e faço a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior. E concluído todo esse espaço aqui, aí a gente parte direto para o nosso SQL, onde vai estar executando o nosso código lá para estar fazendo a alteração. Então, primeiro eu seleciono a tabela, depois eu faço a declaração aqui da string SQL, que é o update, o nome da tabela e os valores que a gente utilizou aqui na soma. Então, ele somou a coluna com os valores que são gravados dentro dessas colunas, mais a condição que a gente impôs, que é a parte lá que faz a gravação no local correto da coluna. Feito tudo isso, como a gente já viu no método de gravação, ele vai dar aquela mensagem lá com uma imagem que está lá dentro do JPropane, e depois ele parte para a parte da desconexão com o banco de dados. Então, como a gente viu, esse método de altera aqui ele muda pouquinha coisa referente ao método de gravação. Agora, o método que faz a exclusão, ele é um método bem simples, gente, é bem tranquilo mesmo de fazer, é bem mais fácil do que a parte da gravação e alteração. Então, eu vou colar aqui só para mostrar para vocês como que é. Acho que nem vai ter muito o que eu explicar referente a esse método. Então, vou colar ele aqui. Então, o método que faz a exclusão é essas linhas aqui que a gente colou. Então, primeiramente, ele vai fazer a conexão com o banco de dados, como a gente já viu ali nos dois métodos anteriores. Ele vai... lembrando que aqui na parte do método, eu estou utilizando como parâmetro apenas o nome da tabela e a condição. Então, a única coisa que eu preciso saber para mim estar excluindo um determinado dado da tabela, eu preciso saber qual que é o nome da tabela para mim estar fazendo a seleção dela e saber qual que é a condição utilizada para mim estar fazendo a exclusão. Então, primeiro eu faço a seleção conforme a gente pode ver, depois eu executo o método que faz a exclusão, ou seja, delete from, delete lá na nossa tabela, utilizando a condição que a gente impôs. Então, como exemplo, delete from tabela aluno, where, onde o código for igual a tal. Então, essa é a condição que a gente vai utilizar, where, código igual a alguma coisa. Então, feito tudo isso, ele executa o método aqui da exclusão. Se deu tudo certo, ele vai dar essa mensagem. Se deu erro, ele vai dar essa mensagem e depois ele vai partir para a desconexão do banco de dados. Então, essa parte aqui eu acredito que não tenha muito o que explicar. Acho que é uma parte bem simples para quem já está craque aí na parte do Java, já sabe como que funciona essa parte da exclusão.
E eu finalizo a construção dessa classe Guy por aqui. É isso daí e até mais.